Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live toda segunda-feira, 8 horas da noite, 20 horas. Eu tenho esse encontro marcado aqui com vocês para a gente tratar de assuntos muito relevantes da área de gestão de turismo. Eu sou Luísa Silva, sou turismóloga, mestra em turismo, proprietária da Acordum Gestão de Turismo, uma empresa que trabalha com consultoria para empresários, assessoria para governanças territoriais e mentoria também, principalmente para aqueles, como eu chamo de aspirantes a empreendedores, né? Aquelas pessoas aí que têm vontade de empreender na área do turismo, mas não sabem por onde começar, não sabem a quem recorrer. Então a gente tem esse trabalho aí também de mentoria e também mentoria para gestores públicos de turismo, né? Esse ano de 2025 é o ano em que boa parte dos nossos municípios brasileiros, eles trocaram, né, as suas gestões partidárias, consequentemente troca de prefeitos e prefeitas, e as suas equipes de gestores de turismo também. Já estive desse lado, já estive do lado como servidora pública, né, na área do turismo, então sei muito bem o que é passar 4 anos trabalhando com desenvolvimento territorial sob a ótica da gestão pública. Também estou atualmente como presidente da minha instância de governança regional, porque tem um território aqui de 9 municípios, onde eu estou localizada, atualmente resido em Joinville, Santa Catarina. E por que eu estou fazendo toda essa introdução, gente? Porque em uma semana entraram mais de 100 pessoas novas aqui no perfil. A Acordum atingiu aí a marca de mais de 100 seguidores novos em uma semana. Então eu quero agradecer a você que está aqui me ouvindo, você que chegou talvez essa semana passada, né? Não tivemos oportunidade ainda de manter contato, mas seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso perfil. Você, a hora que tiver um tempinho aí, dá uma rolada no feed também, tem muito conteúdo bacana aqui para você. E também, né, pedindo aí, porque nessa área de redes sociais, mundo digital, a gente aprende muito os call to action, né? Os CTAs, então temos que pedir para as pessoas fazerem o que nós queremos que elas façam. Envie esse perfil, envie essa live aqui para os teus colegas, para os gestores municipais aí da tua região, para os empresários que trabalham com você, porque nós temos um assunto muito importante para tratar hoje, que é por que o seu plano municipal de turismo não sai do papel. Quero já agradecer a presença aqui do pessoal que está entrando, Marcelo Carvalho, a Del da Autoescola, né, foi meu aluno aí no último aulão, obrigada pela presença, Alcimara, Lara, Paulo, MLA Toledo, Instância do Agreste, Ivânia, estamos por aí, Tati também, que já foi minha aluna, Sabrina, Renata, obrigada pela presença de vocês aqui comigo hoje. E sem mais rodeios aqui, vamos falar, né, sobre esse tema, que ele é um desmembramento de muitas conversas que a gente já teve aqui, que fala muito sobre o tal do CPF do turismo. Para quem está chegando agora e ainda não ouviu a Luísa falar sobre o CPF, nós temos, né, o nosso cadastro pessoa física, CPF, como cidadãos brasileiros, mas o turismo também tem o seu CPF. E ele é constituído pelo quê? O C, ele é o Conselho Municipal de Turismo, então, né, um município aí que queira desenvolver sustentavelmente o seu destino, né, o seu território aí na área do turismo, tem que ter um conselho municipal atuante, um conselho engajado, né? Recentemente nós tivemos um aulão aí de 3 horas falando sobre como estruturar e fortalecer conselhos municipais de turismo, que também tem um e-book, tá? Aqui no perfil, quando você entra, acessa o perfil da Acordum aqui no Instagram, lá no Linktree, se você clicar lá, vai te direcionar para a página onde explica tudo bem certinho sobre esse e-book, que eu te digo que é um material super completo, que une muita teoria e prática e também tem um ferramental, gente. Nesse e-book com 98 páginas, onde a gente trata muito assunto sobre conselho de turismo, tem uma parte lá que você clica no link e vai acessar todo um ferramental. O que é esse ferramental? Você tem lá
modelo de regimento interno, modelo de ata, modelo de pauta de reunião. Então, esmiucei tudo muito bem esmiuçadinho lá para você clicar, baixar esse documento e modelar ele conforme a tua necessidade aí também, tá? Rose, obrigada pela presença aqui, né? Parceira aí da Instância de Governança Caminho dos Príncipes, atual presidente do Conselho Municipal de Turismo de Campo Alegre, obrigada aqui pela presença também. Então, o C, né? Conselho Municipal de Turismo. O P do CPF é o Plano Municipal de Turismo, esse documento, esse grande planejamento estratégico do setor turístico aí do teu município. E o F do CPF é o Fundo Municipal de Turismo. Então, para você que está aí trabalhando na área de governança do teu município, se você consegue dar um check, né, em todas essas letrinhas aí do C do conselho, do P do plano e do F do fundo, que bom, você provavelmente aí é um case de sucesso na área de desenvolvimento turístico brasileiro, porque nem todos os municípios são assim, né? A nossa realidade aí tá longe de ser algo que a gente consiga dizer que todos os municípios ou a maioria dos nossos municípios tem esses três documentos, áreas, enfim, né, esses três estratégias aí para se desenvolver. Então, do CPF, né, já falamos muito sobre Conselho Municipal de Turismo e hoje a gente vai falar então sobre plano, documento, planejamento estratégico. E a pergunta que não quer calar, né, por que muitos planos municipais de turismo não saem do papel? E aqui agora eu quero que você, por favor, me coloque aí se você é um gestor municipal, se você em algum momento da tua vida participou da construção do plano municipal da tua cidade, se você às vezes é um consultor da área de turismo que já capitaneou, já liderou a construção de um plano, por favor, coloca aqui para mim quais são as razões que você acha que fazem com que um plano não saia do papel. Por favor, quero ouvir a opinião de vocês aqui para ver se a gente vai falar a mesma linguagem. Por que você acha ou por que você acredita que os planos municipais de turismo não saem do papel? Vamos lá. Alguém aqui para conversar comigo sobre planos? Vamos lá, gente. Não existe resposta certa ou errada, né? Eu sempre digo que é uma construção coletiva e que tudo depende muito da maturidade do teu trade turístico, da cabeça do teu prefeito ou prefeita, né? De como que é também o pensamento do trade turístico aí da tua cidade. Então a gente precisa cuidar muito quando muitas vezes vem assim um modelo pronto só para a gente aplicar no nosso município sem fazer as devidas alterações e principalmente olhando para a nossa realidade, tá? Então a gente precisa cuidar muito com isso, né? A gente pode seguir modelos, a gente pode seguir boas práticas, sim, deve seguir, né? Mas sempre colocando muito para a nossa realidade. A Cidirlene colocou aqui, por falta de verba e estrutura. Legal. Esse daí talvez seja, né, um dos primeiros pontos aí que a gente tem, falta de dinheiro para colocar as ações realmente em prática, certo? Porque a maioria dos secretários não são técnicos e não tem equipe qualificada. Também tem essa questão, né, de equipe. Então, olha aí, ó, a gente já tem recursos financeiros, né, pode ser aí um dos fatores do plano não sair do papel. Recursos humanos, certo? Então, temos dois tipos de recursos aqui já levantados por vocês. Estrutura, pode ser talvez estrutura da Secretaria de Turismo, pode ser a própria estrutura da cidade também. Então, são pontos realmente que fazem a gente refletir, certo? Agora, a gente vai esmiuçar um pouquinho mais sobre isso, tá? Tem uma fala que eu achei muito interessante, assim, que não foi muito sobre plano municipal de turismo. Foi na época do meu mestrado ainda, que eu estava assistindo uma banca de defesa de uma colega e um dos professores da banca disse assim, olha, que bom que a tua dissertação de mestrado, ela não é aquelas que quando impressa fica em pé.
Aí, assim, eu demorei um pouquinho para entender o que ele falou, né? Mas no sentido de, se nem dentro das universidades mais, né? Se quer aqueles TCCs, aquelas dissertações, aquelas teses que quando impressa ela para em pé porque é tão grossa que se você colocar ela na tua frente aqui ela vai parar em pé. Quem dirá um plano municipal de turismo onde você tem empresários envolvidos, você tem a comunidade envolvida, você tem comunidades, né, às vezes de agricultores, comunidades de povos originários, né, pessoas que têm às vezes um pouco menos de conhecimentos que você, mas assim, nunca desqualificando ninguém, gente, mas pensando em ritmo de vida, pensando em ritmo de desenvolvimento, tá? Se nem na universidade, né, que é lá o cérebro das coisas, a pesquisa científica, né, ela já está olhando para algo mais sucinto, mais resumido, quem dirá um plano municipal de turismo que quando impresso para em pé? Primeira situação. Eu, né, como gestora pública que fui lá do ano de 2017 a 2020, passei pela construção de um plano municipal de turismo como gestora pública, onde nós tivemos, né, uma empresa contratada, enfim, com consultores super especializados na área, e nós fizemos uma construção coletiva. Não foi um plano municipal de turismo de gabinete, gente. O que é um plano municipal de turismo de gabinete? Aquele plano que é construído somente pela cabeça do secretário, do diretor, do gestor público de turismo. Isso é um plano de gabinete. E eu digo para vocês que em muitos municípios acontece isso, tá? Primeiro ponto para o insucesso de um desenvolvimento turístico territorial. É um plano municipal de gabinete. Por quê? Porque como que você vai construir um planejamento estratégico para o teu município só com o que você tem de conhecimento, com as ideias que tem na tua cabeça, gestor público? E esse gestor público, muitas vezes, ele não é da área do turismo, ele não é um empresário que veio, né, do setor privado para a área pública, ou ele não é uma pessoa, ele é uma pessoa que tem uma formação acadêmica totalmente ao contrário do que é o turismo. Então, a gente precisa cuidar muito quando a gente fala em construção de plano, gente. Plano municipal de turismo é igual a planejamento estratégico, tá? Então, quando a gente faz dentro das nossas empresas os planos estratégicos, né? Com missão, visão, valores, objetivos, metas, pega essa questão aqui agora do setor privado e transforma isso num grande planejamento do turismo da tua cidade. Então, o plano municipal de turismo, ele tem que ter missão, visão e valores, ele tem que ter eixos estratégicos, mas principalmente ele tem que ter metas, tá? Eu já peguei muitos planos municipais de turismo nessas pesquisas que eu faço, onde mais da metade do plano é construção teórica e 80% é construção teórica e 20% é dedicado a um plano de ação, a metas, algo realmente execuível. E quando a gente fala em desenvolvimento turístico, lá na ponta, lá no empresário, gente, a construção teórica ela é super importante, tá? Vocês estão conversando com uma mestra em turismo, né? E eu fui buscar mestrado justamente porque eu estava sentindo falta dessa parte teórica, desses estudos, principalmente depois da pandemia. Né? O nosso setor, o setor do turismo, foi o mais afetado do mundo depois da pandemia, ou durante a pandemia. Né? O nosso setor ainda carrega alguns resquícios de não conseguir se reerguer na questão do turismo, né? Dos eventos e tal. Então, pensa só, se você pega um plano que tem 80% de escrita teórica, e somente 20% de planejamento mesmo, de plano de ação execuível, como é que você quer engajar a tua governança, o teu trade para fazer as coisas? Nem sequer o secretário lê toda a parte teórica. Volto a dizer, ela é fundamental. Para quê, gente? Para quando você for escrever um projeto de captação de recursos, seja uma captação pública, privada, você precisa fundamentar o teu pedido de recurso.
Então, aonde que você vai ter um acesso rápido para você construir uma fundamentação teórica do teu projeto, uma justificativa para pedir aquela verba para fazer determinado projeto? No Plano Municipal de Turismo. Lá você vai ter as informações mais atualizadas, por exemplo, sobre a legislação, Lei Geral do Turismo, que foi, né, aprovada toda a sua reformulação no ano passado, final de 2024. Você vai ter lá a questão da categorização do teu município, né? Lembrando que a categorização perante o Ministério mudou para esse ano, tá lá na Lei Geral do Turismo. Você vai ter lá as informações de quantos leitos tem a tua cidade, de qual é o espaço simultâneo dos restaurantes, para você saber se você pode receber ou não um grande evento, né? Qual é o DNA do teu município? Ah, ele é mais turismo de aventura, ele é mais turismo de compras, ele é mais voltado à questão do luxo, ele é mais voltado à questão de turismo de base comunitária. Então, tudo isso vai estar lá na fundamentação teórica, tudo isso vai estar lá na teoria. Então, ela é fundamental. O diagnóstico, o levantamento, inventariação do teu município é fundamental, gente. E isso vai estar nesse documento, que é o Plano Municipal de Turismo. Para fundamentar, então, a escrita do teu projeto. Só que não é só isso que vale. Né? Você, quando vai trabalhar, quando você vai fazer, você presidente de Conselho Municipal de Turismo, seja público ou privado, a presidência, tá? O que você precisa fazer nas suas reuniões de Conselho de Turismo? Mostrar como que está sendo feito o Plano Municipal de Turismo. Em que pé que ele está? Ele está atrasado na execução das atividades? Ele está adiantado? Qual é a medição dos indicadores? Né? Como é que vocês estão percebendo hoje a velocidade do cumprimento das ações? Ah, Luísa, está ficando muito somente para a gestão pública fazer as coisas. O pessoal, o associativismo, né, os empresários não estão tomando para si as ações que são deles. Como que você vai chegar nessa conclusão? Fazendo um alinhamento do plano. Você ter uma condução dele. Então, essa questão de... Não é regra, tá, gente? 80-20, 80% parte teórica, 20% parte prática. Esse é só um exemplo que eu trouxe para vocês aqui. O contrário também é verdadeiro, né? Não adianta você ter um plano de turismo muito fininho, aonde você, em vez de ter um planejamento, você só tem um plano de ação. Tá? Então, a gente sempre tem que pensar numa linha. Tá? Você vai ter um planejamento geral, onde você vai ter lá missão, visão, valores, você vai ter toda a construção do DNA do turismo do teu município, você vai ter as informações de inventariação, quais são os segmentos turísticos que mais se adequam ao teu município, aonde que você está perante a regionalização do turismo, né? A questão da categorização, você faz parte de uma instância de governança regional. Como é que está o teu município hoje, tá? Aí você tem essa questão do plano de ação. Não adianta você só ter as ações lá jogadas num papel. Você precisa entender aonde que isso tudo se encaixa. Então, essa questão de um plano municipal de turismo... Ah, Luísa, mas eu já recebi a seguinte pergunta. Qual é o número de páginas, um mínimo de páginas que você acha que tem que ter um plano? Não tem uma resposta dessa, gente, porque tudo depende do tamanho do teu município, em que nível de maturidade ele está. Ele é um município que é o primeiro plano que ele está desenvolvendo esse ano, né? Você ainda, como gestor público, presidente do Contur, enfim, um empresário aí que lidera essa parte da governança, né? É tudo muito inicial, você tem que sensibilizar muito ainda o trade turístico, você tem que trazer muito ainda as pessoas para você. Então, talvez esse plano, ele não seja aquele plano robusto, aquele plano super completo. Ele tenha que ser um plano mais resumido, mas não que deixe a parte teórica de lado, tá? Ah, não, Luiz, o meu município aqui, a gente já tem um plano municipal há alguns anos e agora, de tempos em tempos, a gente faz uma revisão dele. É isso que tem que ser feito, gente. Revisão.
Volto a dizer da minha experiência prática, tá? Eu fui gestora pública de 2017 a 2020. Eu presenciei e passei pela pandemia como gestora pública de turismo. E no meio disso tudo, a gente desenvolveu o plano. Desde 2017, a gente fez a construção, inventariação, levantamento de dados, audiências públicas, workshops participativos. Não foi um plano de gabinete, não foi um plano da cabeça da Luísa. Ele foi realmente um plano construído no coletivo, ouvindo principalmente as dores e necessidades de quem está na ponta do empresário, né? Porque eu sempre digo, gente, empresário que acha que a prefeitura que tem que desenvolver o turismo tá errado. Prefeitura que acha que é só o empresário que tem que desenvolver o turismo tá errado. Isso tudo é uma construção coletiva. Cada um tem a sua função, cada um tem a sua engrenagenzinha ali para fazer tudo isso andar de uma forma leve, coerente, né? Então, quando a gente fala dessa questão do plano, tem que ter muitas páginas, poucas páginas, como Cidilene falou ali, cada município tem uma realidade. E quando a gente fez, então, a construção desse plano nesse município que eu trabalhei, a gente fez toda a construção em 8 meses, se eu não me engano, a gente fez esse levantamento de informações e tal, para que daí no ano seguinte, em 2018, ele fosse aprovado e lançado. E, inclusive, a gente conseguiu fazer ele virar lei, tá? Só que daí tem essa questão também, né? Será que um plano municipal de turismo virando lei é garantia de que ele vá ser executado? Aí agora eu quero a opinião de vocês aqui também. Será que plano municipal de turismo virando lei aí na sua cidade é garantia de que ele vá ser executado? Me comenta aqui. Enquanto isso, eu vou dar uma lida aqui nos comentários. A Rose ainda colocou, na troca dos gestores públicos, nem sempre o trade está empoderado. Exatamente. Para mim, a principal é as pessoas da cidade comprarem a ideia do turismo na própria cidade. É difícil, né? Todo mundo diz que não tem nada para fazer nas cidades onde a gente mora, né? E é só dar uma olhada melhor ao redor que você vê muita coisa, né, gente? Planos elaborados apenas pela consultoria também, que nem vão visitar a comunidade. Perfeito. A Guedes de Souza, isso. Perfeito, gente. Então, assim, ó, não é nem plano de gabinete feito só pela cabeça do gestor, não é nem plano somente elaborado pela consultoria, que nem vai visitar a comunidade, tá? Então, não é nenhum e nem outro. É uma construção coletiva, tá? O que mais que temos aqui? Cada município tem uma realidade, né? Ó, o pessoal dizendo aqui que não, né? Não é garantia, precisamos atuar. Exatamente, gente. Um plano municipal de turismo virando lei não é garantia de que ele vai ser executado. Deixa eu ver o que mais aqui. Não, porque tem leis que só existem no papel. Papel aceita tudo, gente. Papel aceita tudo, né? Ah, porque agora é lei, porque, né, nós temos aí representantes, né, legislativos e que adoram fazer uma lei, né? Que adoram fazer um decreto, fazer algumas coisas assim. E quando dizem assim, não, tem que virar lei porque é só assim que as coisas vão funcionar. Não. Quantas leis que não tem nada a ver com o turismo hoje estão vigentes e elas não são seguidas, né? Então, primeira situação, virar lei não é garantia. Alessandra aqui, ó, eu trabalho com planos há 15 anos, já elaborei mais de 15 planos. Muito legal, Alessandra. Coloca aqui a tua visão, vamos trocar umas figurinhas aqui também. Quase todo ano nosso município sai do mapa do turismo por não alimentar o sistema. Olha aí, ó. A Van, boa noite, Vanusa Barroncas de Rio Preto, minha aluna também, né, Van? Muito legal, gente. Então, assim, ó, primeira situação, né? Virar lei não é garantia, tá? Mas é um instrumento que tem alguns pontinhos, digamos assim, não é?
Quando você vai também estruturar um projeto, né? Volto a dizer da importância da estruturação de projetos para captação de recursos, gente. Você colocar lá, né, na justificativa de que o plano municipal de turismo, conforme a lei, né, tal, barra não sei quanto, que diz lá no seu eixo estratégico de infraestrutura que precisa construir um mirante, né? Então, por que é bom você ter ele como lei? Porque é mais uma situação para você colocar lá e dizer assim, olha, esse projeto aqui, ele não está saindo da cabeça do secretário, ele não está saindo da cabeça do presidente do Contur, ele está saindo de um documento que foi aprovado como lei e que ele foi construído coletivamente. Então, são formas de você colocar lá e dar um pezinho um pouco maior, né? Nesses checks que a gente tem que dar aí quando é escrita de projeto. Outra situação, tá, gente? Aqui, deixa eu até pegar a Alessandra aqui para ela me ajudar, já que ela fez mais de 15 planos, né, gente? Então, assim, eu já estive do lado do setor público, que contratou uma empresa para fazer o plano, e eu também já estive do lado de ser a contratada por uma prefeitura para fazer o plano, tá? Então, né, tem esses vários lados da mesa aí que eu digo que eu tenho experiência. O que nós fizemos, né, no último plano que eu ajudei a construir também? Utilizar metas SMART. Vocês já ouviram falar na meta SMART? É uma sigla, né, que tem aí suas palavras em inglês, mas traduzindo aqui para o português, né, a gente fala muito das metas. Deixa eu até pegar minha colinha aqui, né? Específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Porque se você não tem uma meta, né, se você não tem um horizonte aonde você tenha que atingir aquilo, fica tudo muito aberto, fica tudo muito solto. E tem muitas pessoas, e eu recentemente terminei aí uma especialização em inteligência emocional e comportamento humano, que eu até brinco, né, antes de perder o meu réu primário, eu fui entender mais de gente, né, porque o turismo, a gente trabalha com gente, então a gente tem que entender mais desse ser humano que está aí do outro lado, para que a gente consiga deixar menos pesado o nosso trabalho, né? Então, existem alguns perfis comportamentais onde as pessoas elas precisam ter muitos números, elas precisam ter muito controle sobre as coisas. E quando você vai construir coletivamente um documento, quando você vai começar a ativar a tua governança aí no teu município, você vai ter todos os perfis. Você vai ter os mais diferentes tipos de pessoas. Aquelas que estão pagando para ver, que são totalmente céticas, né, que estão chegando de nariz torto, que estão, né, com a sobrancelha levantada, que estão literalmente pagando para ver, estão te analisando de cima e embaixo. Tem aquelas outras pessoas que são super parceiras, né, que estão ali porque der e vier, que elas já, antes de você perguntar um voluntário, antes de você pedir alguém para fazer alguma coisa, ela já está lá levantando e tal, né? Então, existem todos os tipos de pessoas. E é com esses tipos de pessoas que a gente tem que aprender a trabalhar no turismo. Em outros setores também, né, gente? Mas aqui a nossa pauta principal é turismo. Então, quando você vai trabalhar do teu planejamento estratégico, que é lá o teu plano municipal de turismo, vamos fazer exatamente o recorte para as ações agora, para o plano de ação, tá? Quando você vai olhar para essas ações, você precisa saber quem vai ser o responsável pela execução, o quanto isso vai custar, ou pelo menos ter uma ideia, gente. E aqui eu abro um parênteses, tá? Um parênteses super importante. Quem é da iniciativa privada, muitas vezes, não entende, não sabe, desconhece quais são todas as burocracias que a gente precisa enfrentar para conseguir captar uma emenda parlamentar. Como que a gente faz para construir um projeto executivo, onde a gente tem que ter uma equipe de engenheiros e arquitetos envolvidos, tá? Por quê? Porque na iniciativa privada tudo é mais fácil, tudo é mais rápido, tudo é menos burocrático.
Mas na iniciativa pública não é assim, né? A gente às vezes é de sentar e chorar, realmente, mas que sejamos aguerridos aí, não deixemos, né, essa questão do pessimismo tomar conta da gente, tá? Então, assim, quando a gente fala em infraestrutura, a gente fala de muito dinheiro, tá? A gente fala de alguns R$ 1.000, assim. Então, eu sempre digo que quando eu entrei na iniciativa pública, a minha percepção sobre dinheiro, ela mudou. Porque R$ 1 milhão para o empresário é muito dinheiro. Agora, R$ 1 milhão para um projeto de engenharia é pouco dinheiro, tá? Então, sempre precisa ter, assim, de que perspectiva você está olhando, de que lado você está olhando, tem muitos fatores envolvidos. E aqui, gente, eu não estou falando nem de desvio de dinheiro, não estou falando nem de corrupção, tá? Não estou falando disso. Eu estou falando realmente de um projeto executivo onde você envolve muita coisa. Então, essa percepção, ela precisa estar muito clara também para as pessoas, né? Que estão construindo o plano, que estão ali numa audiência pública, que estão num workshop coletivo de construção. E isso é muito função do próprio gestor de turismo trazer essas informações. Eu digo para vocês que quando, como diretora de turismo na época, né, eu era, por lei, presidente do Conselho de Turismo, né? Então, a presidência do conselho, ela era da iniciativa pública. E as 2 primeiras reuniões do Contour, eu fui botada na parede, assim, sabe? Encostada na parede mesmo, assim, de muita dúvida, muito questionamento e tal. E principalmente por conta de recurso. Ah, porque a prefeitura não investe nisso, porque a gente precisa daquilo. E eu, turismóloga, porém nunca tinha entrado no setor público, nunca tinha trabalhado nessa área, fui estudar orçamento público, fui estudar finanças públicas para tentar entender toda aquela planilha que se apresentava na minha frente, e eu levei isso de uma forma mais clara, né, e menos engessada para dentro da reunião do Contour e mostrei, olha gente, desse orçamento que eu tenho aqui, a secretaria tem isso, mas a secretaria é Desenvolvimento Econômico e Turismo. Para minha diretoria de turismo, a fatia já é bem menor e assim vai afunilando. Porque daí desse montante aqui da diretoria, eu tenho que pagar funcionário, eu tenho que pagar a estrutura do prédio, eu tenho que pagar isso, tenho que pagar aquilo. Então, o que sobra disso tudo é isso que eu tenho para investir. Num projeto de sinalização turística, na impressão dos folders que vocês querem fazer, na criação de um vídeo institucional, tá? Então, a gente precisa também se desarmar, tá? Se desarmar, porque eu digo para vocês que a melhor coisa que aconteceu na minha carreira foi ter tido a oportunidade de estar na gestão pública durante 4 anos para entender o outro lado. Porque até então eu também era essa crítica, né? De dizer que a prefeitura não fazia nada, de que o secretário não trabalhava. Então, assim, eu tive que ir para esse lado, eu tive que virar a vidraça para entender que, claro, gente, assim como nas empresas, tá? Não é só coisa de setor público, não, tá? Nas empresas a gente também tem alguns colaboradores que são assim. Nós temos muitos servidores públicos excelentes. Pessoas, assim, que qualquer coisa que você precise, tá ali para te ajudar, tá ali para construir junto. Mas também tem aquelas pessoas que não estão nem aí. Que só estão ali pelo salário, pela estabilidade de um serviço público. Volto a dizer, nas empresas também tem esse mesmo perfil de pessoa. Tá? Então, isso não é privilégio do setor público, não, tá? Dentro das empresas, a gente também pega colaboradores que estão ali só pelo salário, que estão ali só pelos benefícios e que não estão rasgando aí nada para o trabalho que eles precisam fazer. Então, voltando para a questão do plano de ação, tá? Geralmente, até deixa eu ver aqui os comentários do pessoal que fala, né? Aqui a Alessandra, um exemplo, eu elaborei um plano há 5 anos. Agora eles me contrataram para implantar o plano, pois não sabem por onde começar. Mas eles já fizeram algumas coisas sem saber ou entender o que estava escrito. Olha só, né? Depois de 5 anos do plano pronto, ela foi contratada novamente para
fazer o plano funcionar. Isso não sabem fazer as parcerias nem o processo da iniciativa pública. É isso aí, gente. Então, assim, né, existem diversos fatores, gente, tá? Se fosse pra gente pontuar aqui, seria uma lista gigantesca de fatores que respondem à pergunta: por que que o teu plano municipal de turismo ainda não saiu do papel, tá? Recursos financeiros, recursos humanos, equipe que não está qualificada, né? Trade turístico que se desestabilizou, que não está nem aí. Então, tem várias situações. Mas vamos pegar e focar aqui na questão das metas SMART, tá? Que de toda essa live aqui, se você levar, tá? Isso aqui, esse exemplo, talvez ganhou a noite, ganhou aí o teu mês também como governança turística, tá, gente? Então, a meta SMART, ela começa com a questão de você ter algo específico. Então, vamos construir um exemplo aqui, tá? Eu até, nas minhas anotações aqui, para também eu não me perder, né? Porque acaba falando muito e perde o foco. Vamos pegar aqui comigo, então, por exemplo, assim, ó. Um objetivo que está lá no teu plano é fortalecer o turismo rural. Legal, muito bom. Já demonstra aqui que a área rural tem potencial para ser desenvolvido, né? Ou já se trabalha com turismo rural e precisa desenvolver um pouco mais. Mas ela é uma meta específica? Que a gente está ainda falando de objetivo, fortalecer o turismo rural. Mas essa frase, ela é específica? Me conta aqui. Na tua concepção. Fortalecer o turismo rural é específico? Não. É amplo, né? Fortalecer como? Tem várias formas de você fortalecer o turismo rural. Então, primeiro ponto, ela não é específica, certo? Segundo, ela é mensurável? Você consegue medir, fortalecer o turismo rural? O pessoal colocou aqui, não, né? Como fortalecer, onde, como. Então, já chegamos, né, à conclusão de que não é específico. E ela é mensurável, fortalecer o turismo rural? Também não. A gente precisa de mais subsídio aí, né? Fazer várias perguntinhas para que ela seja mensurável. Terceiro ponto, ela é atingível. Fortalecer o turismo rural, ponto. É atingível isso? Vamos ver o que vocês me dizem aqui. Por enquanto, tá todo mundo pensando da mesma forma. Isso daí é muito bom. Como é que a gente atinge esse objetivo? Fortalecer o turismo rural. Seguindo aqui, né? Nessa mesma frase, ela é relevante? Será que quando você construiu aí esse plano municipal de turismo, esse objetivo de fortalecer o turismo rural, ele era relevante? Ou simplesmente foi colocado aqui porque uma ou duas pessoas pediram para colocar e para não deixar isso de fora foi aceito e foi colocado lá. Por último, tá? Fortalecer o turismo rural é temporal? O que é temporal, gente? Tempo. Como é que você mede o tempo? Por segundos, minutos, horas, semanas, dias? Então, como que a gente faz, né, para fortalecer o turismo rural e dizer que ela é temporal? Né, colocou aqui, né, Alessandra? Uai, sim, se foi diagnosticado, é o perfil da cidade. Mas será que esse diagnóstico, ele realmente mostra a realidade? Tá? Então, assim, é isso, a gente está criando um cenário, né? Vamos supor que esse plano aqui, esse objetivo de fortalecer o turismo rural, ele foi feito num plano de gabinete.
E a ideia do secretário, a vontade do secretário, só dele, é desenvolver o turismo rural. De mais ninguém. Então a gente tem que levantar todas essas possibilidades, né, gente? Qual seria o suprassumo de um plano municipal de turismo? Que turismo rural realmente fosse diagnosticado, fosse talvez o DNA do município, não é? E que ele fosse ali a bandeira ou uma das bandeiras de desenvolvimento turístico, tá? Então, vamos, a Alessandra aqui colocar, aí que tá o problema. Então, assim, a minha função hoje aqui é construir esse cenário, gente, é jogar as perguntas para que vocês consigam refletir sobre isso, tá? Agora, dentro da Smart, das metas Smart, vamos começar a construir algo aqui mais palpável, tá? O nosso objetivo é fortalecer o turismo rural. Como é que eu faço esse fortalecer o turismo rural ser uma meta específica? Vamos lá. Pedindo a contribuição aqui do pessoal. Como que vocês conseguiriam transformar, fortalecer o turismo rural numa meta específica? O que vocês conseguem trazer aqui para mim? O pessoal está digitando ainda. Gisiele, minha aluna também, chegando aqui. Gente, e assim, ó, eu adoro falar dos meus alunos, tá? Adoro falar das boas práticas que o pessoal faz a partir do conhecimento que também compartilham comigo, tá? A Gisiele aí é secretária de turismo de Romelândia, uma cidade do interior de Santa Catarina, tá fazendo um trabalho fantástico aí de sensibilização turística. Parabéns mesmo, Gisiele. Quero aqui nas redes sociais realmente parabenizar pelo teu trabalho, porque tá muito legal, muito legal mesmo, tá? A Alessandra trouxe definir ações, tá? Então, gente, vamos construir aqui, certo? Objetivo, fortalecer o turismo rural, tá? Agora, qual que seria uma meta? Capacitar 30 empreendedores de turismo rural até dezembro de 2025. Vou repetir, tá? Nós tínhamos um objetivo que é fortalecer o turismo rural. Nós pegamos esse objetivo e escrevemos uma meta para alcançar esse objetivo. A meta é capacitar 30 empreendedores de turismo rural até dezembro de 2025. Primeira pergunta, é específico? É específica essa meta? Vamos lá, o que vocês acham? Nós saímos de um objetivo, de certa forma genérico, fortalecer o turismo rural, e desenvolvemos uma meta que é capacitar 30 empreendimentos de turismo rural até dezembro de 2025. Se tornou específica? Sim, porque eu quero capacitar. Capacitar é um degrauzinho para chegar no fortalecer, certo? Capacitar como, tá? Então, a gente pode ainda desmembrar mais coisas. Isso aí, Alessandra. Mas aqui, né? Só pra gente tentar entender. Então, especificou mais? Sim. Agora, pegando o exemplo da Alessandra aqui. Capacitar como? Eu quero esmiuçar mais ainda. Capacitar em atendimento ao cliente 30 empreendimentos de turismo rural até dezembro de 2025. Capacitar como? Dando aulas, fazendo workshops, fazendo oficinas. Entendam que a gente pode ainda esmiuçar mais para ficar mais entendido, para ficar mais fácil de ser executado. Segundo ponto, capacitar 30 empreendedores de turismo rural até dezembro de 2025. É mensurável? O que vocês acham? Eu consigo ter um número agora, certo? A minha meta são 30 empreendedores. Então, eu consigo mensurar isso? Até dezembro de 2025, eu preciso atingir 100% da meta, que é 30 empreendimentos.
Eu posso pegar esses 30 empreendimentos, né, e dividir eles em meses, para dizer que no primeiro mês eu vou capacitar 20%, no segundo mês 50%, no terceiro mês, enfim, né? Eu posso ainda desmembrar isso em pequenas ações. É atingível capacitar 30 empreendedores até dezembro de 2025? Depende, né? Se a gente olhar para esse município aqui e achar que ele é um município que tem no seu DNA o turismo rural, que existem associações de turismo rural formadas já, que esses empreendedores de turismo já vêm sendo sensibilizados, já vêm sendo conscientizados, né? Já existe um movimento turístico, de desenvolvimento turístico nesse município, talvez sim, talvez é atingível. Agora, se eu tenho um município que está começando, tá? Que está começando nesse trabalho de sensibilização, será que 30 não é um número muito alto? Aí a pergunta fica para você responder, conforme é a tua realidade, conforme é o teu município, como é que tá, né? Num nível de maturidade, num nível de sensibilização e conscientização, 30 é muito ou é pouco? Depende do seu município, como o pessoal está respondendo aqui, tá? Outra situação, capacitar 30 empreendedores de turismo até dezembro de 2025 é relevante? Vamos supor que para esse município seja, porque tá vindo já muitos turistas, né? O pessoal tá precisando se capacitar mais, tá sentindo necessidade de desenvolver mais o seu empreendimento, então sim, é relevante. E é temporal? Existe um prazo para ser executada essa meta? Sim, dezembro de 2025. Então, percebam que dependendo do diagnóstico do município, dependendo do nível de maturação desse município, tá, gente? Nós podemos construir indicadores aqui, né, metas SMART, olhando para o município. Por isso que eu sempre bato na tecla. Cuide quando você for pegar o plano municipal de turismo do teu vizinho, de uma cidade do outro estado, e você simplesmente copiar e colar os indicadores, as metas SMART que tem lá, tá? Cuide, porque nem sempre o teu município vizinho colado em você tem a mesma realidade que a tua. Nem sempre o município do estado vizinho tem a mesma realidade que a tua. Então, por isso que a gente precisa olhar muito para o desenvolvimento endógeno, gente, para o desenvolvimento que vem de baixo. Tá? A gente precisa ter agentes externos, né? E aqui eu já falei muito sobre os stakeholders, né? Sobre os atores envolvidos no desenvolvimento. Eu preciso ter olhares externos, sim, porque às vezes o olhar interno ele está viciado. Ele já não enxerga mais as coisas boas, ele não consegue enxergar o desenvolvimento do turismo do município, porque está todo mundo pessimista. Então precisa vir alguém de fora para dizer assim, olha, tem muita coisa para fazer nesse município. Agora, você não pode deixar na mão desses agentes externos o desenvolvimento turístico do teu município. Quem tem que fazer isso acontecer é você aí no teu município. Então, me colocando no lugar de consultora, né? Assim como a Alessandra, assim como foi um comentário aqui, né? De que às vezes o plano municipal de turismo é feito só da cabeça do consultor. Mas esse consultor nem é da cidade, não é nem desse estado. Ele não viveu a cultura, ele não tem um senso de pertencimento ativado, ele não conhece os pormenores da cidade, da cultura, da história. Como é que ele vai desenvolver um plano só da cabeça dele, sem participação ativa da comunidade? Então, são essas questões, gente, que eu vou deixar aqui para vocês refletirem, né? E tem muito conteúdo aqui de outras lives já que eu gravei, né? Reforço aqui novamente para quem entrou depois da minha fala. Toda segunda-feira, às 20 horas, eu estou aqui no encontro marcado com vocês para falar sobre gestão de turismo.
Ah, Luísa, gestão de turismo pública ou privada? Dos dois. Não existe desenvolvimento turístico sem os dois estarem falando a mesma língua. Não adianta a gente achar que só vai acontecer turismo se ficar na mão do setor privado. Não vai. Eu preciso dos dois. Eu preciso que os dois estejam de braços dados. Ah, Luísa, mas isso é utopia. Talvez seja, talvez não, mas eu ainda gostaria muito de acreditar e trabalho para isso, de que a gente sempre tenha na cabeça que o desenvolvimento turístico ele só vai se tornar sustentável, tá? Quando todo mundo estiver olhando para o mesmo caminho. Ah, não sabia, tô agarrada agora toda segunda. Te espero aqui, Alessandra, nós vamos ter aqui, ó, bater ponto toda segunda-feira às 20 horas, tá? Porque é isso, gente, e assim, trazendo para vocês, tá, algumas situações, né, que eu passei, enfim, que eu passo, por exemplo, na semana que vem, eu vou participar de um evento em Florianópolis, que é o Summit Cidades, tá? Ele é um evento de 3, 4 dias, se eu não me engano, que reúne público quente do turismo, eu digo assim. Quem são? Empresários dos mais variados setores, gestores públicos, vereadores, deputados, né? Enfim. E faz um tempo já que eu quero participar desse evento e não dava. Enfim, esse ano vai dar. E eu entrei lá no site e dei uma olhada na programação. Então vai ser assim, vai ter palestra com o Michel Temer, vai ter palestra com o Ricardo Amorim, vai ter palestra com prefeito X, prefeito Y, vereadores, deputados e tal. Eu gosto, né, desse ambiente público, eu gosto da gestão pública, então preciso estar nesses ambientes também, não só no privado. Mas sabe qual foi, assim, o sentimento que eu tive? De numa programação de 3 dias de evento, ver somente 2 tópicos sobre turismo. Falas de meia hora cada uma. Num evento de 3 dias, nós vamos ter somente 1 hora de pessoas falando sobre turismo. E lá você fala sobre desenvolvimento econômico, você fala sobre cidades inteligentes, você fala sobre economia, você fala sobre muitos assuntos, gente. E o turismo não está na pauta. Então, olha a falta de entendimento que a gente tem ainda dos nossos governantes, né? Do próprio empresário, que às vezes nem se vê trabalhando com o turismo. Então, para mim, né, eu digo assim, que sou formada na área, que sou consultora, professora, que adoro trabalhar a questão de desenvolvimento territorial, adoro gente, adoro conversar e mostrar para as pessoas como dá para fazer as coisas, né? Porque às vezes a gente tá com um olhar meio nebuloso, enfim, né? Muitas feridas aí para serem saradas, mas a gente não consegue enxergar muitas vezes que o turismo está em tudo. E cada vez mais a gente está falando sobre turismo, cada vez mais os municípios estão pedindo por isso. E esses eventos precisam falar mais sobre isso, porque nós precisamos de capacitação, nós precisamos trocar ideias. Então, assim, eu fui para um lado, me especializei em desenvolvimento territorial, meu mestrado foi sobre gestão do conhecimento, amo fazer isso, trabalho com turismo de base comunitária também. Adoro estar em eventos, mas tem gente que fala sobre economia do turismo que não é a minha praia. Tem gente que fala sobre... Nossa, tem tantas áreas, e quando eu participo dos eventos acadêmicos, principalmente, que eu vejo lá os GTs de artigos científicos, eu digo, meu Deus, quanta coisa tem nessa área do turismo e a gente nem imagina. Então, para a gente fechar aqui a nossa noite, porque nós estamos fechando já 55 minutos de live, isso que eu quero deixar aqui para vocês como mensagem principal, tá, gente? Plano Municipal de Turismo é extremamente necessário, porque é ali que vai ter uma construção coletiva, não vai ser um olhar viciado somente de um lado do setor, tá? Do fenômeno, enfim, do desenvolvimento, seja como você queira tratar, né, o turismo. E ele precisa ser execuível.
tá? Não adianta você colocar metas mirabolantes lá também, como a gente deu um exemplo muito prático aqui, né? Será que 30 empreendedores de turismo é muito ou é pouco? Depende da realidade do teu município, tá? Cláudio falou uma grande verdade, precisamos falar sobre turismo municipal. Precisamos muito, gente, muito, muito, muito. Falou-se ali, não lembro agora quem trouxe aqui, que a cada ano o seu município cai do mapa do turismo brasileiro porque não é preenchido o sistema. Só que daí a gente tem gestores públicos que estão entrando agora, né? Tem muitos municípios que ainda não tem gestor público de turismo na sua cadeira, e ele chega ali e ele nem sabe o que é o tal do SISMAPA. Ele nunca ouviu falar em categorização turística, mas é a função dele como gestor preencher o sistema. Né? Olha só a dificuldade que a gente tem. Então, uma governança turística forte, um plano municipal de turismo construído, tá? Ele não é 100% garantido que as coisas vão funcionar, mas é o caminho, tá? Então, a Gisele, sim, né, Gisele? Por isso que existem também Luísas, né, que estão aqui para ajudar vocês. E, pessoal, deixa eu só ver que tem mais um comentário aqui da Ivânia. Precisamos muito para os nossos gestores, né? Instância do Agreste lá de Alagoas, exatamente. Então, esse Brasilzão aí, né, que tem dimensões continentais, quantos mil municípios nós temos passando pela mesma realidade. Então, pessoal, quero convidar vocês mais uma vez para dar uma boa de uma vasculhada no perfil do Instagram aqui, que tem muito conteúdo, tá? Clica lá no Linktree, dá uma olhada também na landing page sobre o e-book Conselho Municipal de Turismo. É um material que foi construído com muito carinho para vocês, tá? Para ajudar vocês aí nos municípios também. Qualquer dúvida que vocês tenham, Luísa, quero bater um papo contigo, me chama no WhatsApp, lá no Linktree também você acha o meu WhatsApp direto, ou me manda mensagem aqui no direct também, tá? E eu te convido para a semana que vem, né, segunda-feira às 20 horas, tá aqui comigo novamente para a gente continuar o nosso bate-papo sobre gestão de turismo, tá bom, gente? Uma ótima noite para vocês, né? Um ótimo finalzinho de segunda-feira aí. Espero que vocês estejam seguros aí nos municípios e nas casas de vocês também, tá? Um beijo no coração e a gente se vê. Tchau, tchau!